Começando aqui a nossa live pelo Trabalho Notável, a live sobre honorários advocatícios. O Trabalho Notável é um projeto de disseminação de conteúdos de prática jurídica voltado essencialmente para os advogados trabalhistas. Eu sou o professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho há mais de 24 anos, e nessa live eu vou receber o juiz do trabalho e professor Radisson Rangel. O Radisson, que lançou um livro agora espetacular, né? Mais um dos livros do Radisson sobre honorários advocatícios, e essa live marca então uma espécie de lançamento do livro aqui pelo Trabalho Notável. Eu espero que vocês tenham uma excelente experiência aqui nessa live, de muita entrega de conteúdo prático de um assunto que interessa tanto para a advocacia. Deixa eu puxar aqui o Radisson, que já está por aqui, com certeza. Está aqui esse papo aqui sobre esse tema tão relevante. Beleza, boa noite, amigo, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Então, tá jóia. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho, seja bem-vindo aqui ao Trabalho Notável, né? Tem uns meses que a gente está ensaiando fazer essa live, né, Radisson? Mas veio num momento bom, né? Um momento de festa, antes de mais nada, né? De entrega, né? De uma valorosa contribuição tua, né? Desse livro sobre despesas processuais em geral, né? Custas e em especial os honorários advocatícios, né? E eu digo sem favor nenhum, né, Radisson, que de obra individual hoje é o livro mais completo no mercado editorial, né, sobre honorários advocatícios no âmbito trabalhista, né? E com isso a gente sabe que a gente tem regras, tem aportes principiológicos bem específicos, né? E acaba que isso com certeza vai ajudar muitos colegas, né, advogados no seu dia a dia, ou mesmo juízes, né, para julgar de forma mais adequada essa demanda, servidores no aprendizado também, enfim. E por isso eu só tenho a te agradecer da tua participação aqui. Como é a primeira live que você faz aqui, eu convido os colegas a aproveitarem para seguir o seu perfil, e também, se você puder, rapidamente fazer uma apresentação aqui, um pouquinho da sua trajetória, né, Radisson? A gente que já foi colega de porta de vara, né, já tivemos juntos na mesma jurisdição, é uma satisfação mesmo estar contigo aqui. Tá, Fabiano, obrigado, tá, pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar com você, é um prazer estar com esse público seleto que são os seus seguidores. E, assim, uma amizade que vem desde 1998, né? Foi quando você ingressou aqui em Goiás. Nós somos mais ou menos contemporâneos de magistratura. Eu entrei em 97, temos mais ou menos a mesma idade. E essas identificações, essas identidades nos proporcionaram uma amizade muito grande, uma proximidade muito grande. E dentro de um certo período, inclusive, é aquilo que você falou, nós somos vizinhos de unidade, vizinhos de porta. A todo momento a gente estava se encontrando aqui, se trombando. Foi uma experiência muito boa. Mas obrigado, é um prazer estar com vocês. É um prazer muito grande mesmo. Espero que o pessoal tenha um proveito. Isso. E aí eu combinei com o Radisson, porque a nossa ideia aqui é divulgar o livro, mas também contextualizando, né, com muitas questões práticas que os colegas enfrentam na atualidade, né? E o primeiro capítulo do livro do Radisson, ele traz um estudo teórico, mas com uma abordagem prática também sensacional, que eu acho que, eu tenho dito isso, o Radisson, se a gente puder reduzir o direito do trabalho, né, a 3 institutos, eu iria na relação de emprego, lá no direito individual, a negociação coletiva no direito coletivo e o acesso à justiça
no direito processual, né? O resto, para mim, é um desdobramento, né, mais ou menos relevante, mas esse estudo que eu já dei uma olhada, uma pincelada, sensacional. Eu, Radson, podia falar um pouquinho sobre isso, o acesso à justiça e também a gratuidade da justiça, que mereceu um capítulo específico também no livro. Fabiano, eu acho que você tem absoluta razão quando você desdobra o direito do trabalho nesses três institutos ou nesses três sistemas, porque efetivamente são os básicos, né? E a Lei 13.467, quando ela realizou uma alteração substancial no universo juslaboral, alterou bastante o direito material, mas eu tenho para mim que ela pretendeu alterar substancialmente o direito processual do trabalho e atacou exatamente nesse ponto que você mencionou, o acesso à justiça. Mas de que forma? Viabilizando o acesso à justiça? Não, muito pelo contrário, estabelecendo mecanismos que impediam, mecanismos que pudessem desincentivar, e assim é um neologismo, mas que me parece bastante apropriado, desincentivar a postulação, seja estabelecendo determinadas consequências prejudiciais para quem eventualmente não tivesse sucesso. E veja só, a alegação anterior era de que é fácil demais, né, ajuizar uma ação e tudo. Não me parece, porque nós milhões e milhões de relações de empregos eram ajuizadas 3 milhões de ações por ano. Ou seja, não contemplava substancialmente um número expressivo, né? Mas vamos partir dessa premissa de que era muito fácil, ou seja, o direito de ação era um direito extremamente abstrato, direitos que não tinham direito. O que a 13.467 foi mudar esse vetor, estabelecer quase como um direito de ação concreto, ou seja, você só vai entrar se você efetivamente tiver o direito material, se suas provas forem extremamente robustas, porque se você não contar com essas características, reclamante, parte, você vai sofrer uma consequência extremamente prejudicial. Aí, e é interessante que você já adiantava isso lá na obra com Platão, com Antônio e com o Ney, sobre essa característica, né? A obra de vocês é reconhecidamente a melhor obra que comentou sobre a reforma trabalhista. Vocês já mencionavam isso, e já indicavam a inconstitucionalidade daquelas previsões de imputar para o beneficiário da gratuidade da justiça determinadas despesas, independentemente da sua alteração financeira ou alteração econômica, né? E acabou o STF, na ADI 5766, reconhecendo essa inconstitucionalidade, mas ainda assim subsistem diversas questões, os títulos transitados em julgado anteriormente, os processos ainda em discussão, os honorários periciais que já foram inclusive pagos para o perito, com a retenção do valor. Esse é um tema que assim, eu estou me debruçando sobre ele, né? A gente ainda vai ter um espaço muito, muito grande para que solidificarmos um pouco quais foram os efeitos desse reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF. Porque, por um lado, nós temos o ministro Alexandre Moraes, numa discussão lá com o ministro Roberto Barroso, foi uma menção bem específica, circunstancial, e você que domina tão bem o tema dos precedentes, é aquilo que a gente chama de opterdicto, que houve a menção, e se o reclamante receber 200 mil? Aí o ministro Alexandre Moraes falou, aí não vai acontecer isso, mas se ele receber, altera a situação. Por outro lado, nós temos visto determinados órgãos jurisdicionais no TST falando o seguinte, olha, eu reconheço a gratuidade da justiça, dispenso do pagamento, suspendo a exigibilidade dos honorários advocatícios agora, mas se logo depois ele arrumar um emprego e
receber mais do que 40% do teto pago pela Previdência Social, ele passou a ter condições, e aí nós vamos então dar cumprimento ao título. Ou seja, são ainda dois parâmetros muito extremos e que vai exigir de mim, de você, dos advogados, do judiciário, um trabalho enorme para a gente construir soluções adequadas, soluções proporcionais, soluções razoáveis, porque o direito é isso. Né? O direito ele nunca pode ser um radicalismo. E eu te provoco aqui, Radson, duas questões, né, dentro do que você traz aqui. A primeira questão é o seguinte, né, eu tenho visto uma divergência nos tribunais, isso tem se revelado inclusive no TST, Radson, de uma divergência quanto à percepção do momento em que eu vou aferir a situação financeira do reclamante para fins de gratuidade. Né? Então, posso citar aqui uma decisão recente da quarta turma do TST, em que se negou a gratuidade da justiça para o reclamante, porque o salário contratual dele era quase 11 mil reais. Aí eu, por curiosidade, né, que a gente gosta de ficar futricando para saber o que realmente foi discutido no processo, aí fui ler o acórdão, né, e o reclamante, pelo menos é o que se declarou em instâncias ordinárias, o reclamante estava desempregado, né? Então a dúvida que, embora para mim a questão pareça de certo modo óbvia, eu percebo que há uma dificuldade em de alguns julgadores de ter essa percepção. Afinal de contas, os critérios de gratuidade da justiça, a situação financeira do reclamante será verificada como uma fotografia do momento vivenciado no término do contrato de trabalho ou no curso da reclamação trabalhista. Né? E aí vem o outro extremo, Radson, uma decisão recente do nosso amigo Breno Medeiros, né? O Radson foi juiz auxiliar, substituto do Breno por muitos anos aqui em Goiânia, né? Mas uma decisão muito interessante do Breno, eu alerto para os meus alunos que estudam recurso de revista comigo, porque o reclamante declarou e provou na inicial que ele estava desempregado, e o processo chegou no TST, o ministro Breno disse, espera aí, o reclamante vai ser intimado aqui para provar novamente a condição financeira dele, porque eu não posso supor que 4 anos depois a pessoa, do ajuizamento da ação, a pessoa continua desempregada, sem renda nenhuma, né? E isso tinha pertinência na discussão daquele processo, porque o recurso era do reclamante e teve majoração de custas na reversão da decisão do regional, então ele realmente poderia ser instigado a pagar custas caso não comprovada a gratuidade, né? Mas eu te provoco principalmente dessa situação, o momento que se deve avaliar para fins de gratuidade e o cuidado que o advogado deve ter também nessa questão. Fabiano, a 13467, talvez até pela sua própria ideologia que a motivou, ela perdeu a oportunidade de regular esse tema de uma forma mais satisfatória. Né? Uma das situações seria exatamente isso. Qual o momento de se aferir a necessidade ou a hipossuficiência da parte. Né? Eu não tenho dúvida alguma que será no momento da sentença. Né? Só que aí nós temos o desenvolvimento da relação processual, que não é uma fotografia, ela é um filme. E, eventualmente, no desenvolver desse filme, pode haver uma alteração substancial da condição, da capacidade financeira daquela parte que ela é. Mas aí me parece, Fabiano, que isso envolve muito uma questão de debate probatório. Eu vi que o professor Flávio Pedron entrou aqui, trabalha muito bem esses temas. Assim, uma questão probatória
E aí, como nós sabemos, a partir da presunção, da declaração de veracidade, de hipossuficiência, presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, me parece que há uma inversão do ônus da prova aí, mediante a provocação pela outra parte. Né? Nós vamos encontrar situações extremas como essa, em que, a depender da responsabilização pelo pagamento das despesas, o relator vai chamar o feito à hora e determinar a produção da prova, né? Como o 932 do CPC estabelece. Mas me parece que o momento é exatamente aquele da sentença em que o juiz de primeiro grau, que teve o primeiro contato, ele fala, olha, tem condições, não tem condições. Então, eu indefiro ou eu defiro, reconheço a gratuidade. Eu nem falo o juiz conceder, porque me parece que a gratuidade da justiça está tão vinculada a um direito fundamental, e é um direito fundamental que concretiza um outro direito fundamental, que aqui nós falamos, acesso à justiça, né, que me parece que o juiz não concede, que transmite uma ideia de doação. Mas, na realidade, o juiz reconhece, ou seja, ele identifica uma determinada situação e fala, olha aqui, o direito te tutela nesse caso. Olha, você não atendeu, o direito não te tutela nessa hipótese. Exatamente, né? E tem uma questão interessante dentro do que você trouxe, Radis. Eu tenho visto um verdadeiro desespero dos advogados nessa situação, né? Que é aquela hipótese em que o juiz indefere a gratuidade da justiça, né? O pedido foi julgado improcedente, o reclamante, então, precisa ir com o recurso ordinário, né, para o TST. E eu tenho visto que nessa situação é comum o advogado requerer a gratuidade novamente no recurso, né, e o juiz fazer a análise dos pressupostos e trancar o recurso por deserção. Né? Isso realmente é apavorante para o advogado, porque se ele faz o agravo de instrumento e o tribunal concorda que o juiz poderia trancar por deserção e mantém o trancamento, é game over, né? Porque incidiria aqui a súmula 218 do TST, pela qual não cabe recurso de revista contra um acórdão proferido em agravo de instrumento. Aí realmente lascou o advogado. Né? Então, o que você pensa a respeito dessa situação em que o juiz analisa duas vezes, né, de certa maneira, o pedido de gratuidade? Fabiano, deixa eu trazer um histórico aqui, uma situação. Eu acho que no 2001, 2002, eu estava ainda como substituto em Goiânia, ainda na VT do ministro Breno, e aí teve uma determinada empresa pública que eu entendi que ela merecia os benefícios aplicáveis à fazenda pública. Sim. Houve a discussão, na sentença eu reconheci isso, e aí ela interpôs o recurso, e eu lembro bem quem foi o relator. Nas contrarrazões é de que não merecia esse benefício, então o recurso deveria ser trancado. E eu lembro bem que o relator é o desembargador Platon. Sim. Ele, antes de analisar isso, ele deu uma decisão falando, olha, o juiz de primeiro grau concedeu a gratuidade, concedeu a dispensa, uma prerrogativa financeira, consequentemente, a pessoa que recorre não pode ser surpreendida por essa situação, caso, e aqui Sim. eu tenho entendimento de que deve haver o recolhimento. Sim, caso eu determine que haja recolhimento e eu não tendo feito, o recurso seria deserto. Daí, intime-se para que no prazo aí eu não me recordo. Sim. Veja só, lá em 2002, o desembargador Platon adotou uma sistemática de não surpreender o jurisdicionado, como o CPC agora estabeleceu, né, em uma regra que é importada para nós, no sentido de que, olha, se o juiz de primeiro grau denega a gratuidade da justiça e se interpõe,
o recurso respectivo, o juiz de primeiro grau já analisou aquele tema, já conheceu aquele tema e, por regra expressa, o 836 da CLT, ele não poderia jamais analisar aquilo. Isso seria para o tribunal, e aí tem uma questão, inclusive, de competência funcional mesmo na análise disso, né? E aí é o tribunal que vai... Aliás, o tribunal, desculpa, o relator que vai fazer uma análise da pertinência ou não desse requerimento, e se falar, olha, efetivamente, o juiz de primeiro grau estava com absoluta razão, enfim, lá para que no prazo legal possa fazer o respectivo preparo, né? E a gente percebe que o CPC, ele buscou uma ideia de constitucionalização de um processo democrático. Né? E uma delas é justamente essa, competências específicas para cada um, não surpresa para o jurisdicionado. Exatamente. Mas essa pergunta sua me trouxe à memória esse caso lá em 2001, 2002. Porque aí foi um visionário, né? E eu tenho insistido, Adson, teve foi mais de algumas decisões da SDI 2 do TST, eu não vi ainda essa matéria na SDI 1, né? Mas em questões de mandado de segurança, por exemplo, né? Defendendo exatamente a ideia que você trouxe aqui, né? A SDI 2 dizendo o seguinte, olha, em que pese a instrução normativa 39, né? Diga que a regra de acabar o juiz de admissibilidade na apelação não se aplica ao processo do trabalho em razão dos poderes conferidos pela CLT ao juiz no artigo 659, dentre eles o poder de analisar os recursos, né, que lhe são dirigidos. Nesse caso específico, segundo a jurisprudência da SDI 2, o juiz ACO deve se abster de analisar a deserção. Ele pode analisar qualquer outro pressuposto de admissibilidade do recurso, menos a deserção, e principalmente pela circunstância que você lembrou muito bem, o Radisson, que existe uma questão aí de competência funcional. Pelo CPC, cuja regra é aplicada de forma supletiva, é o relator quem deve analisar esse pedido de gratuidade. E aí é uma questão que é importante que os advogados que estão nos ouvindo aqui, se passarem por esse tipo de situação, é interessante até, se possível, juntar uma jurisprudência em preliminar, né, para alertar o juiz de que não seria adequado analisar a deserção nesse caso. E eu vi aqui também, Radisson, já alguns comentários aqui no chat da live, acho que a gente poderia falar sobre isso, né? Sobre os critérios de comprovação da gratuidade da justiça, né? Já que a reforma trabalhista fez o favor, né, de eliminar a previsão explícita na CLT de usar a declaração de pobreza para fins de comprovação, e isso provocou toda uma celeuma que agora começa a ser resolvida, mas a gente ainda precisa de alguma acomodação da jurisprudência. Exato. Né? É interessante, né, Fabiano, a evolução que nós tivemos quanto a isso. E aí eu pego a Constituição, e depois talvez eu retorne um pouquinho antes. A Constituição fala, olha, será concedida a gratuidade a quem comprovar a sua carência, né? Mas como que pode ser demonstrado isso? A Constituição não estabelece. Nós, então, temos que recorrer aos meios de provas ordinariamente admitidos. E a gente deve lembrar que a Lei 7.115 veio estabelecer, ao admitir a declaração de pobreza, uma dignidade à pessoa. Porque anteriormente, quem concedia a gratuidade, ou era o delegado de polícia, ou era o prefeito. Já pensou o prefeito de Goiânia, de São Paulo? Tudo bem, seria um órgão, mas ainda assim, um delegado de polícia, não, você é um humilhante, você é um vagabundo e tal. Não sei se você lembra, Radisson, quando a gente entrou no tribunal, tinha um velhinho ali no sinaleiro perto da
bem perto do tribunal, ali na T9 com a T1, acho, que ele ficava lá pedindo dinheiro com a declaração dessa. Né? Então eu já vi uma dessa declaração de polícia. Exato. Isso é ofensivo à dignidade, né? Sem qualquer demérito ao prefeito, ao delegado, mas isso é ofensivo. E a Lei 7.115, no período ainda, em 1983, olha só, o momento político em que nós estávamos, reconheceu isso. Depois nós tivemos, em 1986, a possibilidade dessa declaração no processo, em qualquer tipo de processo. Sim. Então nunca se cogitou de forma séria, de que a declaração não fosse um elemento probatório suficiente. Foi cogitar agora com a alteração da CLT, pela 13467, e veja só, o CPC, ele estabeleceu de forma expressa a eficácia da declaração. E aí nós teríamos, para a pessoa natural, porque tem uma razão de ser para a pessoa natural, né, Fabiano? E aí nós temos, então, duas situações. O processo civil, que muitas vezes trabalha questões de natureza mais formal, questões que nem sempre dizem respeito à própria subsistência, a direitos com a característica alimentar, seria suficiente a declaração. Ao passo que no processo do trabalho nós vamos ter um tratamento muito mais rigoroso. Essa regra, ela não passa pelo filtro da proporcionalidade em hipótese alguma. E aí o ministro... eu não me recordo se foi o ministro Alexandre Agra Belmonte, já em sede de turma. Em sede de turma, eu até menciono no livro, olha, não se pode admitir esse tratamento muito mais rigoroso ao litigante trabalhista. Se fossem situações idênticas, talvez poderíamos admitir, talvez, mas não esse tratamento mais rigoroso. E agora, recentemente, semana passada, e você trouxe isso bem na live de domingo, né? A sua live de domingo é sensacional, porque você traz questões que foram decididas normalmente na quinta-feira. Pão recém-formado na panificadora, lá quando a gente chega. Exato, e você trouxe já o posicionamento da SDI no sentido de que efetivamente a declaração é válida, né? A admissão da declaração, eu tenho comigo que ela tem, de primeira, a possibilidade de demonstrar e de forma secundária, estabelecer o ônus, fazer uma distribuição do ônus, porque com a declaração cabe à parte requerida alegar e quase sempre demonstrar que aquela declaração não corresponde à veracidade, que aquela pessoa tem condições financeiras ou condições econômicas ou um determinado patrimônio que lhe permita suportar os encargos. E eu vou até te deixar numa saia justa aqui, de certa maneira, Adson, porque, assim, quem está na chuva é para se molhar, como se diz, né? Mas o que ocorre? Desde que teve essa decisão a que você se referiu, foi publicada na sexta-feira e no sábado a gente, inclusive, publicou um post aqui no Trabalho Notável a respeito dessa matéria. Eu vi vários colegas que participam aqui da nossa comunidade notável, né, advogados, geralmente mais advogados de empresa com essa percepção, mas aí... não importa, né? Acho que a voz de todos aqui é muito pertinente. Eu acho muito interessante a gente ter esse espaço bem aberto e respeitoso de diálogo, das pessoas se posicionarem, enfim, né? Mas eu vi vários colegas dizendo o seguinte, olha, esse argumento de isonomia, ele não vale, porque lá na justiça comum... um autor de ação, ou qualquer litigante que seja, ele passa um dobrado para conseguir a gratuidade da justiça, porque os juízes, em especial da justiça estadual em alguns locais do país, e muitos locais do país, são extremamente rigorosos na análise da justiça gratuita. E eu, particularmente, o que eu tenho ponderado diante desse argumento... Ô, Radson, é que primeira questão aqui, o ponto de partida, né? A Justiça do Trabalho, ela não está obrigada a seguir práticas ou interpretações da justiça comum, ainda que se trate
do mesmo dispositivo legal, né? A gente tem uma percepção, deveria ter, né, Radisson, sem questão ideológica aqui, mas o que justifica ter a Justiça do Trabalho de pé ainda, né, é ter juízes mais capacitados para ter uma abordagem social, né, mais humana, eu até diria, né, de questões não só de direito material, quanto do direito processual, mas a gente vai ter que responder a isso, né, de quem entenda que já que a regra é para todos, vamos alinhar aqui os juízes do trabalho aos juízes da justiça comum, né, para que haja um maior rigor no exame dessas matérias. E eu vi, Radisson, determinadas decisões que realmente, para a gente que estuda, né, que pensa na questão do acesso à justiça, são decisões que chegam a doer na alma, né? Você vê um trabalhador na cidade de São Paulo, tem vários colegas de São Paulo aqui assistindo a live, um trabalhador ganhando ali tipo R$ 3.000, né, que na época, hoje ainda, né, porque os 40% da Previdência hoje dá mais ou menos R$ 2.800, né? Então, um trabalhador ganhando R$ 3.000 em São Paulo, ele passa aperto para conseguir o seu sustento, né? E aí vem o tribunal dizendo, não, R$ 3.000 aqui dá mais do que os 40%, eu não posso presumir a declaração de pobreza como sendo algo verdadeiro, então se o cidadão não trouxe aqui a listinha de gastos pessoais dele, eu vou indeferir a gratuidade, né? Então, esse debate eu creio que a gente vai enfrentar doravante. Até teve um colega aqui de São Paulo, Luiz Carlos Alencar, é ele que está falando, viu, gente? Eu estou só dizendo que eu li esse comentário, não estou falando nada, né? Mas o Luiz Carlos disse aqui que depois que o Supremo declarou a inconstitucionalidade lá da cobrança de honorários na DI 5766, segundo o Luiz Carlos Alencar, muitos juízes do trabalho passaram a ser mais rigorosos com a concessão da gratuidade da justiça, né? Então, agora, com essa decisão da SDI, a gente espera o próximo passo, né? Realmente, a jurisprudência, nesses pontos, o TST acaba que tem assumido uma posição de vanguarda, né? O TST vai fincar a bandeira, olha, gente, não mudou nada, a gente vai continuar tratando a gratuidade da justiça como tratamos a vida toda, ou realmente haverá um movimento aqui de querer igualar a forma de abordagem da justiça gratuita do judiciário trabalhista com outros ramos da justiça. E o seguinte, Fabiano, você destacou um ponto aí, que é a ideologia que deve imperar, não do juiz do trabalho, num pensamento apenas de proteção, e aí interpretações que levam à proteção desnecessária ou à proteção exagerada, mas um pensamento vinculado à natureza em si do direito do trabalho. Sim. Vinculado à natureza dos créditos que estão sendo discutidos ali em processo do trabalho, né? Eu lembro que nós tivemos situações, e aí a gente chega naquela situação anterior, em que qualquer valor que o credor reclamante recebesse seria utilizado para pagar os honorários advocatícios. Honorários advocatícios são uma parcela extremamente nova, extremamente importante. Eu faço questão de ressaltar isso na obra a todo momento, né? Mas nós temos esta situação que antes se admitia a retenção dos R$ 1.000 para pagar os honorários de 2.000, 3.000 e eles ficavam devendo, sem garantir um mínimo, né? E aí com essa mudança a partir da 5766, essa mudança de pensamento ou da análise mais rigorosa por alguns juízes, a gente identifica um pensamento consequencialista, né, que não me parece ser o ideal em qualquer circunstância, mesmo
havendo previsão legal para analisar as consequências e tal, mas não me parece ser esse caso aqui específico, especialmente porque o consequencialismo aqui é um consequencialismo muito superficial. Uhum. E daí a gente chega a situações que beira a teratologia, que me parece que o TST agora, com essa decisão da SDI, pode voltar a colocar uma situação mais tranquila. Perfeito. Como a gente chegou aqui mais ou menos na metade da live, acho que a gente poderia, Hudson, dar um salto para falar um pouco aqui sobre os honorários advocatícios, né? E me chamou muito a atenção, né, uma proposta que o Hudson faz, e isso é o que realmente a gente tem que bater palma e faz valer a pena, né, prestigiar um estudo dessa natureza, né, de critérios para fixação dos honorários advocatícios, né, Hudson? Porque realmente é algo que a gente tem percebido que está muito aleatório, né? E eu falo mesmo por mim também como juiz, né? Porque a gente não tem, o legislador soltou a gente lá, né? Ó, é de 5 a 15%, né? Então a gente vê que com a mesma fundamentação tem colegas que arbitram 15% em todos os processos, tem colegas que arbitram 10% em todos os processos. E tem colegas que arbitram 5%. A gente vê uma escadinha aí, 5, 10 e 15%. Agora, por que 5% e não 8%? Por que não 9%? Né? Então, a gente vai realmente ter um trabalho aqui de conscientização, de reflexão, para estabelecer esses parâmetros. Fabiano, essa é uma característica de praticamente todos os julgadores, e eu também, antes da pesquisa que culminou com o livro, também eu fixava nas situações que podiam fixar um determinado valor, não é um valor aleatório, a despeito de o CPC, vou atender a Mirane, tá? Mirane fez o pedido. A despeito de o CPC, desde 1973 e 2015, e a CLT agora estabelecer critérios que o juiz deve observar para a fixação dos honorários sucumbenciais. E quando são estabelecidos critérios pelo legislador, me parece que o legislador quer que eles sejam observados. E se ele quer que eles sejam observados, ele quer que eles sejam utilizados e sejam mencionados. Daí foi que, utilizando critérios matemáticos a partir da previsão legal, é que eu falei, olha, nós temos que oferecer e buscar mecanismos de controle, porque os critérios permitem isso, né? O controle de como o juiz chegou àquele valor para o advogado e também para a própria parte. Né? E facilita também, isso tem algo egoístico aqui, facilita um pouco o nosso trabalho quando a gente tem a preocupação de realizar um serviço um pouco mais satisfatório. Daí o juiz vai observar o zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. São 4 itens expositivos, mas que a gente consegue dividir em 6, embora autores como Carralho, por exemplo, apresentam mais. Mas aí eu fiz a divisão em 6. E aí o que eu observei? Existe o parâmetro mínimo, 5%, percentual mínimo, 5%, e o máximo, 15%. Daí eu tenho aqui também meio que 10%. O que eu fiz? Então, se eu entender que o zelo do profissional, a petição inicial não estava legal, não estava clara em algumas situações assim, eu vou reputar que o zelo aqui foi mínimo. Eu vou dar um peso 5. Mas se eu entender que a natureza da causa é uma causa nova, é uma causa extremamente complexa, e para o cliente é uma causa extremamente importante, nesses 2 critérios eu vou colocar 15. Ah, tá, mas o tempo do processo foi um tempo mediano, eu vou colocar 10. Então, já coloquei alguns valores para cada um desses critérios, tá? E eu faço a soma e divido depois pelo número de critérios que
que eu utilizei. Ainda remanesce um pouco de subjetividade. Por quê? Quando eu faço análise do zelo demonstrada ali no processo, tem um quê de subjetividade. Mas Sim. me parece que quando o juiz tem que mencionar qual foi o zelo, por que ele foi elevado, a pergunta extremamente pertinente, essa pergunta aqui foi que ofereceu um mecanismo para solucionar esse objeto, ou solucionar todo o processo. Olha aqui, a atuação do advogado Uhum. foi uma atuação extremamente zelosa. Ah, não, houve pergunta, já estava demonstrado, mas ele formulou perguntas que não tinham pertinência, desnecessária, então o zelo é mais baixo. Então o juiz vai mencionar isso e ele vai, então, haver um certo controle dessa atuação do juiz. E aí a gente chega ao percentual, por isso que às vezes a gente chega 10,66, 7,83, que antes ficava difícil você colocar, não, 7,66. Onde achou esse meme? Agora não, agora com esses critérios matemáticos, essa forma, que é uma fórmula aritmética simples e tal, o juiz tem condições de fixar de forma mais adequada, o advogado saber o porquê que os honorários dele foram fixados em 12,8, mas apenas em 10,5, e a parte Uhum. também saber por que ela foi condenada àquele percentual de honorários. Lembrando que esses critérios, ou esses parâmetros, também devem ser utilizados, e aí eu não trouxe na obra, mas eu proponho isso também, quando os percentuais não forem de 5 a 15, mas forem de 10 a 20%, porque nós temos diversas situações em que a jurisprudência tem caminhado para recorrer aos percentuais do CPC e não da CLT, né? Uhum. É. E, essa ideia de uma fórmula ela é interessante, né, Adson? Porque você cria um método, né? E quando você tem um método, você consegue replicar isso em qualquer processo, né? Então, Exato. a gente tentar eliminar ou reduzir ao máximo a subjetividade, né? É realmente muito importante mesmo, né? E também o advogado pode, né, diante da insatisfação com o percentual arbitrado de honorários, né, o advogado pode recorrer acerca dessa questão, e aí a gente tem uma via crucis aqui, né, o Hudson, porque o advogado fica entre a cruz e a espada, né, porque eu já vi decisão em que a empresa, o reclamante, ou seja, a parte recorreu em relação a honorários, e o julgador dizendo, não, quem tinha que recorrer, se fosse o caso, era o próprio advogado. E aí no outro processo o advogado recorreu, e o tribunal disse, não, o advogado não é parte no processo, quem tinha que ter recorrido aqui era o cliente dele, né? Então, aí duas questões que seriam relevantes, seria essa questão de legitimidade para recorrer, e também eu já vi até perguntas aqui no chat da live, o que você pensa sobre a majoração dos honorários na instância recursal, né? Que é outra questão que a gente ainda não absorveu na nossa jurisprudência trabalhista. Sim. Primeiro, essa inovação do CPC de forma genérica, né? Porque antes nós tínhamos a figura dos honorários recursais lá na Lei 9.099, por exemplo. Mas essa inovação de forma genérica me parece aplicável ao processo do trabalho à medida em que as razões são as mesmas, não temos uma vedação expressa, né? Nós só temos que cuidar quanto aos percentuais em si, mas o legislador lá do CPC ele foi extremamente tímido em falar, olha, os honorários fixados no primeiro grau e os honorários recursais não podem superar o máximo. Me parece que o ideal, para atender até o caráter sancionatório dessa previsão, é que falasse, ó, cada recurso com aptidão devem ser fixados honorários recursais. Aí o recurso ordinário aumenta mais 5%, às vezes, um recurso de repista, um recurso de embargos e tudo. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que a gente tem que estar atento é que
Nosso amigo Ben-Hur, lá do Rio Grande do Sul, ele sempre faz referência à música da Cássia Eller, né, que mudam-se as estações, mas tudo fica no mesmo lugar. O CPC, de uma forma expressa, a CLT também, de uma forma expressa, reconhece os honorários sucumbenciais para o advogado. Para o advogado. Então, é ele que tem, depois da definição dos honorários advocatícios sucumbenciais, a titularidade daquela parcela e, consequentemente, é ele que tem a legitimidade para a tutela, para a proteção. Não estou aqui fazendo uma confusão entre legitimidade e titularidade de forma alguma. Né? É que no início do processo, lá na petição inicial ou na contestação, o advogado não tem, ele só tem expectativas. Por isso que ali quem formula o pedido é a parte, por ele assistido. Mas depois que o juiz, na sentença, ou não fixa honorários, ou fixa em valor mais baixo, foi reconhecido para ele a titularidade, consequentemente, penso eu defendo na obra, que apenas ele, advogado, tem a legitimidade para recorrer em relação à parcela dos honorários advocatícios. É lógico que se houver recurso sobre outras matérias, aí é a parte que vai recorrer e, consequentemente, nós podemos ter uma redefinição dos honorários, mas em razão do efeito expansivo objetivo dos recursos, né? Isso importa, inclusive, para efeito de ação rescisória. Nós temos visto alguns tribunais, e isso foi definido, por exemplo, no nosso agora recentemente, uma discussão sobre quem que deveria ser parte passiva numa ação rescisória que se busca a discussão do capítulo dos honorários advocatícios, só desse capítulo. O nosso tribunal, por maioria de votos, uma maioria apertada, reconheceu que a legitimidade passiva é apenas do advogado, e me parece que com absoluta razão, com absoluto acerto esse posicionamento, se é ele o titular daquele direito, se é ele que vai se beneficiar daquele direito, consequentemente, ele é a única pessoa que deve estar no polo passivo dessa ação rescisória. Quando muito admitir que a parte por ele assistida pudesse ingressar no processo, mas como um assistente, embora eu tenha uma certa dificuldade em justificar o porquê que seria essa assistência, porque esse seria apenas um interesse moral, né? Não um interesse jurídico a princípio. A não ser uma outra situação. Né? Mas, e aí, voltando a uma das partes da sua pergunta, acerca de como os tribunais têm encarado isso. É interessante que o CPC fala, olha, tem que haver um trabalho adicional. O tribunal, ao analisar esse recurso e fixar os honorários recursais, deve se atentar ao trabalho realizado pelo advogado, depois da sentença, porque a sentença apreciou o trabalho feito pelo advogado até aquele momento. Então tem que apreciar o trabalho realizado. Não tivemos ainda na jurisprudência trabalhista uma situação em que o advogado não tenha trabalhado, não tenha apresentado contra-razões ou memoriais ou sustentado no tribunal. Mas o STF tornou, nas duas turmas, tornou dispensável esse trabalho extra feito pelo advogado. Então nós temos essa definição, essa situação ainda indefinida. Por outro lado, eu tenho visto que alguns tribunais não têm fixados honorários recursais de ofício. Não tem. A despeito de a lei falar, olha, majorará os honorários. Ou seja, majorará é o imperativo. Se é o imperativo, nós temos que fazê-lo ainda que o advogado recorrido, ou a parte recorrida, não tenha postulado essa majoração. E aí cria um imbróglio, né, Adson? Porque muitas vezes a gente ouve de colegas juízes de primeira instância, né, dizer o seguinte, olha, eu não vou condenar nunca em 15%, justamente para deixar um espaço, uma margem para o tribunal majorar se houver o recurso, até para contribuir, de certa maneira, com a construção de uma política judiciária. Então, quem recorrer sem ter razão já fica sabendo que vai ter uma majoração. Né? Só que o colega coloca 10%, pensando nessa possível majoração, e ela é frustrada.
Exatamente, né? Chega lá, não tem elevação nenhuma e ficamos naquele valor mínimo que era uma expectativa por parte do colega de primeiro grau. Exatamente. E existem situações pontuais também, né, Adson, que trazem muita dúvida, muita discussão. Eu acho que um ponto que a gente podia falar um pouquinho aqui, né, eu acabei agora de fazer uma live, foi sensacional com o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, né, que é o nosso papa, né, do acidente de trabalho, a gente pode falar isso sem exagero nenhum, né? E a gente sabe, né, Radisson, que nas ações acidentárias existe uma dificuldade tremenda na hora de arbitrar os honorários advocatícios, né? Colocando, por exemplo, aqui, né, se o juiz faz o pensionamento, né, até o fim da vida, né, ou manda pagar em parcela única a pensão, né, o dano material, né, que isso traz de impacto, que tipo de distinção que a gente vai ter que fazer em relação aos honorários advocatícios. Que esse ponto realmente é difícil de lidar. Sim, sim, e é interessante que isso está para ser construído tanto aqui quanto lá no processo comum. E aí eu volto um pouco, quando você fala da live com o professor Sebastião Geraldo, eu faço expressa referência ao professor Sebastião Geraldo e menciono a maior autoridade no assunto sobre responsabilidade civil no âmbito trabalhista é ele tendo uma live com você e com ele, então é algo sensacional. Mas veja só, o CPC ele veio buscar superar uma discussão que anteriormente tinha, em que falava que os honorários deveriam ser fixados num determinado critério se houvesse um ato doloso, ao passo que se houvesse um ato culposo, seriam em outros parâmetros, não existiria Sim. fixação das parcelas vencedeiras. O CPC acabou com isso. O CPC, então, estabelece, olha, nas ações de responsabilidade civil, os honorários devem ser calculados sobre as parcelas vencidas em sua integralidade e sobre 12 vezes as parcelas vencendo, ou seja, sobre 12 pensões. Né? Uma discussão que nós temos seria o que são parcelas vencidas. Não tenho dúvida nenhuma que são as parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, isso nem se cogita de forma séria. Né? E também as parcelas que vencerem no curso do processo, até o trânsito em julgado. Esse é o critério. Né? Mas aí talvez poderia argumentar, mas e se o juiz de primeiro grau já fixou uma pensão no importe de 50%, apenas a parte reclamante recorreu, e aí o tribunal manteve, o TST manteve, houve um elastecimento de parcelas que venceram no curso do processo. Né? Aí nós temos posicionamentos no sentido de que, olha, vamos utilizar o critério lá da fixação inicial feita na sentença. Essas outras aqui seriam consideradas como parcelas vencidas, que tem como uma característica evitar uma ampliação artificial. Por outro lado, se o recurso for da parte reclamada, e aí o tribunal não der provimento a esse recurso, será no momento do acórdão do regional, do TST e, quiçá, do STF. Então, o critério básico é justamente esse, né? As parcelas que vencerem até o trânsito em julgado. E aí entra uma outra questão. E o professor Sebastião Geraldo, desde lá da sua primeira obra, logo após a emenda constitucional número 45, primeira edição, aliás, após a emenda constitucional número 45, ele já falou, olha, a previsão, existe a possibilidade de aplicação do 950 do Código Civil, que é o pagamento em parcela única. Né? Porém, isso deve ser feito de forma exclusivamente para a vítima, não para os dependentes. Né? E aí, nesse caso, quando se paga em parcela única, depois de um certo tempo, chegou à conclusão que, a princípio, deve haver um redutor.
Qual Isso. redutor? Os tribunais ainda estão em discussão, se é o valor presente, se é É, remuneração variável, né? Eu vi que você tem um posicionamento extremamente interessante de que devemos identificar qual que é a idade da vítima, se ele isso, já estiver um pouco mais... É isso mesmo, não é? isso mesmo. Quanto Se ele mais estiver tempo de vida, maior o redutor. Exatamente, né? E é um critério extremamente justo que adequa à proporcionalidade. Mas quando se aplica um redutor, paga então todas as parcelas em uma única vez, os honorários advocatícios eles incidem em relação a todo esse montante, a todo esse Uhum. capital? Me parece que não, porque não foi essa a vontade do legislador. Mas aí a gente traz esse pagamento único com esse redutor. Então são só multiplicar por 12 vezes aqui. Mas aí quando a gente multiplica por 12, com esse redutor, o valor percebido, a base de cálculo dos honorários aí vai ser um valor reduzido para É, 75%. O advogado que vai ter um prejuízo. Neste caso, eu proponho o seguinte, olha, deve ser calculado, ainda que haja o pagamento em parcela única, sobre o valor relativo a 12 pensões, 12 pensões mensais. Porém, sem a aplicação do redutor, porque senão a gente criaria um prejuízo artificial para o advogado. Mas isso está aberto para construirmos, né? é, e teve na live anteontem, eu até destaquei, uma decisão da primeira turma, que eu acho importante porque tem situações que os colegas não observam isso, que eu chancelo, eu penso da mesma forma que a primeira turma. O fator redutor, ele só pode ser aplicado para as parcelas vincendas, né? Porque o fundamento de ter a redução é que eu estou tendo uma antecipação do vencimento das parcelas e isso permitiria, né, na formação daquele bolo monetário, né, que o reclamante pudesse fazer um investimento, pudesse usufruir imediatamente do dinheiro, e isso é o que justifica, né? Exato. Então aí os advogados devem ficar atentos, porque acho que a proposta que o Radisson faz aqui, acho que é muito interessante, né? Que você vai fazer o fator redutor, não aplica nesses 12 meses de parcelas vincendas para o advogado e não aplicaria também em relação às parcelas vencidas, De né, em forma alguma. relação à apuração dos honorários advocatícios. E outra Exato. lembrança aqui que eu acho oportuno, né, Rádio, antes que a gente tome aqui alguma pedrada, brincando que o pessoal é muito carinhoso, muito generoso, aqui não tem pedra, só tem flores, né? Mas a gente está tratando aqui, né, Radson, dos honorários sucumbenciais, né? Exatamente. Porque nada impede que o advogado faça um contrato de honorários que estipule um percentual em cima do ganho financeiro, Exato. inclusive do total do pagamento feito em parcela única, né? E Exato. aqui, esse não é o debate, a gente está sinalizando aqui de como o juiz deve arbitrar os honorários advocatícios nessa situação de pensionamento. Exato. E hoje não temos mais discussão sobre a possibilidade da acumulação dos honorários sucumbenciais com Sim, os honorários contratuais. Isso é pacífico. Então, esses parâmetros que eu estou propondo aqui, e vejam, é uma proposição, e eu acho que o papel da doutrina é justamente isso, inovar em alguns pontos, trazer situações ainda não enfrentadas para que haja uma reflexão, haja um amadurecimento em relação exclusivamente aos honorários sucumbenciais. exatamente, exatamente. Bom, Radisson, vamos então já. Nós estamos exatamente com uma hora de live, acho que a gente pode partir aqui para considerações finais. Eu digitei aqui no chat da live, pelo Vitória na Execução, que eu fico na live duplamente, né? Aqui como trabalho notável e no computador como Vitória na Execução, porque já teve situação de eu entrar com o mesmo perfil no computador e dar problema. Mas o livro que a gente está comemorando hoje o lançamento aqui, ele foi publicado pela editora Totti, né? É THOTTI,
né? Então deixei no chat da live, tem o site lá da editora, e tem alguns colegas aqui, como é o caso do Lauro de Campos, que só compra livro sem ser físico, né? E-book. Né? Então eu vi aqui que lá na Amazon tem também a edição do e-book, está num preço bacana também. Fica duas indicações. E antes de te passar a palavra, Radson, eu só queria fazer uma saudação especial, que eu vi aqui uma baita professora que está por aqui, que é a professora Célia Arruda, uma das melhores advogadas de família e sucessões em Brasília, e está aqui prestigiando a live também. Aí deixo contigo, mas agradecendo desde já, Radson, a sua presença aqui e uma entrega forte de conteúdo, e convido novamente os colegas para seguirem o perfil lá do professor Radson Rangel. Tem feito lives semanais também, né, amigo? Aí você podia falar um pouquinho desse seu projeto que interessa a todos nós. Isso, Fabiano. É um projeto muito interessante que é não apenas divulgar a obra, mas divulgar o conhecimento em relação aos honorários de sucumbência. Eu falo Sim. que os honorários de sucumbência é um oceano que está para ser navegado, para ser percorrido, e eu acho que todos nós temos uma responsabilidade, temos também uma virtude de podermos ter essa possibilidade. Então, eu convido todos para que nos acompanhem nessas lives, às vezes uma, às vezes duas, semanalmente. Tá? Será um prazer participar com todos, responder as indagações. Eu agradeço a todo o seu público presente, um público de peso, um público que participe. Eu vi inúmeras indagações. Depois, quiser enviar para mim, ou se eles também quiserem formulá-las diretamente para mim, vai ser um prazer. Agradeço a professora Célia, agradeço a todos que estavam aí. Eu queria fazer apenas 2 registros, Vamos lá. Fabiano. Essa obra ela foi prefaciada pela ministra Adelaide Alves Miranda Arantes. Nós já temos uma parceria há algum tempo, nós já escrevemos uma obra junto, lá em 2002, e ela tirou um pouco do pouco tempo que ela tem e prefaciou essa obra. Eu sou extremamente grato a ela por isso. E sou grato a você, Fabiano, primeiro, por permitir que a gente esteja discutindo, debatendo o tema aqui. Eu vi que você teve a live com o professor Sebastião, e assim, logo em seguida, nós nos encontramos aqui, que é uma maratona, e assim, eu tenho você como uma referência, aliás, todos nós temos você como uma referência, eu tenho você como uma referência de amizade, a gente já está há bastante tempo juntos e tal, trabalhamos aqui em Itumbiara, e na obra, no meu honorários, eu fiz uma menção a você, cara, meu amigo. Ao amigo Fabiano Coelho de Souza, colega de magistratura, que ao participar da formação de milhares de pessoas, oferece um imprescindível conhecimento para o acesso à justiça e a concretização dos direitos trabalhistas. Eu tenho a impressão que eu consegui reduzir, sintetizar nessa oração tudo aquilo que eu penso em relação a você e tudo aquilo que nós pensamos, nós, quando eu falo universo jus laboral, pensamos em relação a você. Eu falo que o ensino do direito e processo do trabalho pode ser dividido e será dividido por alguém que vai estudar depois com os olhos mais distantes, entre antes de Fabiano e depois de Fabiano. Porque o seu trabalho, a tua atuação é essencial e principalmente oportuniza que os advogados tenham conhecimento e consigam concretizar esse conhecimento na defesa dos interesses dos seus clientes, sejam empregados, sejam empregadores. Isso. Eu acho que isso é importante. Eu agradeço, fico até emocionado, Radson, com a sua referência, e até uma brincadeira hoje que meu amigo Pepe Chaves, né, ele me mandou um artigo que mencionava ele, né? Eu falei, ô Pepe, o que a pessoa elogiou a ti aí foi pouco, dentro do que você representa. Aí o Pepe falou assim, o pessoal fala que elogio de amigo não vale, mas vale muito, né? E eu até aproveito, Radson, para agradecer
as diversas manifestações de solidariedade que eu recebi de domingo para cá. Eu estou tentando evitar o assunto, mas eu fiz um breve desabafo. Não estou chateado, estou super tranquilo, né? Mas na live domingo eu comentei uma situação aqui, né? De um incômodo, né? Pela primeira vez aconteceu de tomar um pedido de providência na corregedoria por conta de um curso, né? Você está buscando compartilhar o conhecimento com as pessoas e aparece, né? A pessoa para ir lá, talvez por não ter percebido direito o que era a situação, né? Para reclamar da situação, falar que um curso São Paulo que eu vou ministrar, que o curso é inadequado com o magistrado, porque é um curso de tese de reclamantes, enfim. Né? Então, aí você me desarmou aqui no final, que eu não esperava essa manifestação, e eu quero aproveitar para agradecer, porque foram realmente muitas mensagens que eu recebi de domingo para cá, o pessoal até querendo fazer abaixo-assinado. Eu falei, não, gente, espera lá, não precisa não, tá tudo certo. Como se diz, não vamos matar a formiga com escopeta, não. Né? Tá tudo certo e eu agradeço demais, viu, Radson? Esse tipo de manifestação é o que a gente sempre fala, né, Radson? A gente, claro, não vamos ser hipócrita, né? Que a gente tem alguns interesses de crescimento em vários campos da nossa vida, quando a gente se dispõe a estar aqui. Eu faço live quase todo dia, né? A gente tenta entregar muita coisa pro pessoal, né? Mas não tem nada, eu acho assim, que não tem nada que pague esse esforço, né, do que você ter manifestações de carinho, de gratidão, né? 10 dias atrás mesmo, lá em Belo Horizonte, uma colega que é aluna de um dos nossos cursos, né? Ela me deu um abraço assim, chorando, para contar, né, que foi a mudança, né, da vida, da profissão dela, do posicionamento dela no escritório, depois que passou primeiro acompanhar os conteúdos, depois participar dos cursos aqui do Trabalho Notável. E você que está começando agora nessa caminhada no online, né, que eu sei do seu propósito também, que tem muito a ver com o que eu penso, né, que essa questão de você compartilhar o conhecimento é o que realmente faz valer a pena, né? Eu mesmo, né, às vezes, quantas e quantas vezes, né, dia de domingo, hora que eu acordo, eu faço, não, hoje eu acho que não vai ter live do PDF, né? Mas uma coisa que eu até contei para os alunos no ano passado, só nessa sessão aqui, que virou uma sessão mais psicológica, né? Arquivo confidencial, né? Enfim. Mas o ano passado, em 2020, né? Eu tinha ido num evento lá da mentoria do Érico Rocha, no começo do ano, e eu até tive que mentir um pouquinho para a Elza aqui em casa, né? Falei, não, tô bem, não tô sentindo tanta dor, não, porque eu queria muito, e eu tava de cama com problema de coluna, né? E, cara, chegou lá, o evento tava massa, só que eu não tinha posição que eu conseguisse ficar, né? Por fim, eu tive que deitar no meio do auditório para assistir as palestras, porque era a única posição que eu conseguia ficar sem ter uma dor insuportável, né? E aí, a hora que eu já estava assim, no limite, né, de dor, de tudo, teve uma palestra de um cara que é espetacular, que é o Rodrigo, o pessoal conhece, Rogério Correia, o pessoal chama ele de Bigode. O cara é espetacular, ele que criou o personagem lá da Betina, lá do Empíricos, entre outros, né? E ele tem uma história de vida bem, bem bonita, né? Então ele disse para o auditório, né, tinha muita gente que estava começando online, né, como era o meu caso, não tinha lançado nenhum curso, e eu ainda estava com um problema de saúde, né? E ele disse que
que dificuldade sempre aparece e que quando a gente pensar em jogar a toalha, a gente tem que pensar nas centenas de pessoas que a gente vai deixar de impactar, vai deixar de ajudar, vai deixar de entregar a nossa mensagem porque a gente desistiu antes da hora, né? Então é uma coisa que eu sempre lembro nesses momentos, às vezes uma dificuldade, às vezes um cansaço, que é muito massa realmente estar aqui com essa comunidade incrível, ainda mais numa live como foi essa hoje, de muita entrega de conhecimento. Eu só tenho mesmo a te agradecer e te desejar sucesso. Eu estou sabendo que daqui umas semanas vem um evento aí, vem um curso, né? Que você precisar da gente aqui pelo Trabalho Notável, tenha certeza que pode contar, porque a gente tem uma coisa, né, Adson, a gente não trata ninguém como concorrente, né? Porque, na verdade, a gente pensa que cada professor que se dispõe a estar aqui nas redes sociais, entregando conteúdo, fazendo um curso bacana para o pessoal, né? Isso melhora o nosso próprio ambiente, estimula mais pessoas a estudarem, né? Isso acho que cria uma atmosfera muito boa para todos nós. Exatamente, e você o faz muito bem, né? A sua abnegação, o seu altruísmo de entregar para o pessoal o preparo, a forma que eles têm, a instrumentação, para que eles possam defender o interesse dos clientes, eu acho extremamente nobre, extremamente louvável. E assim, é aquilo que eu falei, antes do Fabiano, depois do Fabiano. Valeu, Obrigado. amigo, valeu, pessoal, um Obrigado, abração. tá, pessoal? Bom feriado a todos vocês, né? Como diz o feriado do Dia das Crianças, né? Que vocês aproveitem bem. Um abraço. Exato. Valeu.